Shalom, shalom para todos vocês. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tudo na graça, tudo na paz, sempre dependentes da misericórdia e da bondade do Eterno. Queridos, quero falar algo aqui breve, se o Eterno nos permitir, a respeito do Shema Israel. E trazer aqui uma reflexão sobre a unidade de Deus, tá? A unidade do Eterno, que tem trazido muita discórdia e confusão no mundo religioso. Beleza. Nós temos a confissão do monoteísmo, que o Senhor é o único Deus, tá? O único Senhor. E por causa da palavra único, as pessoas, parte de teologia, doutrina, ensinamento religioso, descarta Jesus como fazendo parte da divindade do Pai. As pessoas, por incrível que pareça, mesmo as pessoas entendendo algumas regras de interpretação, elas tentam isolar-se quando se deparam com alguma doutrina que elas estão dispostas a não concordar, mesmo sabendo de uma das grandes regras da interpretação bíblica é que, primeiro, nós temos a revelação progressiva no texto. Isso parece de cunho tão teológico, mas ele não é algo inventado superficialmente pela teologia, pois a revelação progressiva é algo extremamente natural, principalmente no tocante à Bíblia. Nós temos várias doutrinas que foi sendo desenvolvida, tá, no Novo Testamento. Muitas doutrinas que não era tão clara, ou seja, havia um apontamento não tão claro, principalmente para o povo de Israel, na Bíblia hebraica, na Primeira Aliança, mas que no Novo Testamento, chamado Brit Hadashah, ela se tornou mais clara. Dentro da tradição judaica também, por exemplo, pós-cativeiro, muitas doutrinas, por exemplo, concernente à esperança messiânica, como um grande líder que governaria o povo de Israel, ela foi sendo desenvolvida, entendida. O povo de Israel passou a entender essa esperança, esse ensino, essa doutrina do Tanar e dos profetas a partir ali pós-cativeiro. Então, antes disso, não havia uma compreensão tão clara, né? Havia profecias, mas a teologia judaica não entendia isso de uma forma mais sistemática, mais esclarecida, como foi sendo esclarecida essa doutrina na esperança do Messias, a esperança messiânica. Então, eu estou usando esse argumento para lembrar que, sim, a teologia, a revelação progressiva, ela é um fato. Revelação progressiva é um fato. A Bíblia, ela precisa ser compreendida o quê? Como um todo. Como um todo. Então, um texto, por exemplo, um versículo bíblico, uma palavra que está lá, vamos se pôr lá no livro de Êxodo, ele pode ser compreendido mais tarde, ou seja, ela tem uma revelação mais profunda
mais aplicativo lá no Novo Testamento, colocando 1000 anos ou 2000 anos para frente, depois, após ter aquele texto ter sido escrito. Entende como funciona? Então isso é uma realidade bíblica, é impossível negar isto, tá? É impossível, porque ele é uma realidade. Só que as pessoas, eles são espertinhas, eles tentam mudar, quando eles não concordam, eles tentam dizer isso é só um contexto lá, isolar o texto. Os homens, a mente, o único que não oscila é Deus. Nós somos espertinhos, essa é a verdade, né? Nós somos espertinhos, mas Deus, ele não tem sombra de variação, mas as interpretações dos homens, ele pode mudar para tentar, ele pode tentar encaixar uma doutrina simplesmente no seu conceito. Então, aquilo que ele acredita, então ele usa a regra, uma regra que lhe apraz. Quando ele não acredita, ele isola aquela regra. Falando então agora do errade. Errade, vamos lá. Houve, né, Israel, né, deixa eu ver se eu puxo a Bíblia aqui. Deixa eu ver aqui a Bíblia hebraica. Houve a Israel. Vou ampliar o texto aqui. Está aqui, Shema Israel, Adonai, que está o tetragrama, Eloheinu, Adonai, que é o tetragrama, Echad, né? Então nós temos aqui, ouve Israel, né? Ouve Israel, Adonai, ou seja, o Senhor, nosso Deus. É o único, então a palavra único aqui é o chamado Echad. Então, os oponentes da unidade divina, eles usam essa palavra único para excluir a doutrina da Trindade ou a unidade divina. Nós temos alguns problemas, por exemplo, alguns dizem, o nome Trindade, a nomenclatura Trindade não existe na Bíblia. Onde tem a palavra Trindade? Realmente, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Assim como se você lê a Bíblia, a palavra onisciência não existe. Pega uma palavra na Bíblia, principalmente nos seus originais, você não vai ouvir nenhuma palavra onisciência. Não, tem onisciência sim. Alguém pode dizer, não está escrito lá que Deus sonda, que Deus está ou sabe de todas as coisas? Isso é onisciência. Então observe que você detectou o quê? O conceito da onisciência, mas a palavra onisciência não existe. Então você vê o conceito, tá lá, né? Deus, de onde fugirei do teu espírito, né? Onisciência, né? Onisciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, mas você não vê a palavra onisciência. Esta regra se aplica também à Trindade. Você não vê a palavra Trindade, mas nós estamos falando do conceito, da revelação bíblica, mesmo que a palavra técnica não existe. Por exemplo, a atemporalidade de Deus. Onde tem escrito a temporalidade, que os teólogos gostam muito de usar? Teólogos e não teólogos debatedores. Não, gente, a temporalidade de Deus não existe na Bíblia. Mas será que o conceito existe? Claro que existe. Por exemplo, unicismo. Onde tem unicismo na Bíblia? Onde está escrito unicismo? Não existe unicismo, mas alguns buscam o quê? Alguns buscam o conceito, tentam. Sabelianismo, onde tem isto? Também não tem. Por exemplo, unitarismo, né, que é a linha das testemunhas de Jeová, que é o arianismo. Unitarismo, onde tem na Bíblia? Você perguntar para um testemunho de Jeová, doutrina da Trindade, a Trindade não existe, né? O nome, mas aonde tem unitarismo e arianismo na Bíblia? Não tem. Monismo, dicotomia e tricotomia.
dicotomia. Então, quando querem debater sobre se o homem é composto de corpo, alma e espírito, ou se é de alma e corpo, dicotomia, tricotomia, aonde tem essa palavra, mas ninguém tem, você vai debater sobre esse assunto, ninguém questiona os nomes técnicos. Ninguém vai questionar sobre aonde tem monismo, dicotomia, tricotomia, né? Ninguém. Por exemplo, testemunhas de Jeová. A palavra, né? Testemunhas de Jeová. Então, assim, não vão achar. Então, eles tentam o quê? Buscar um conceito lá. O conceito. Então, observe que a Trindade não existe o nome, o nome técnico Trindade. Mas estamos falando de quê? Conceito, primícias, as primícias que desenvolve a nomenclatura. Então podemos sim fazer um paralelismo. E temos que averiguar se existe a lógica. É isso que as pessoas têm que trabalhar. Então falamos então de errade. Bom, gente, só para trazer aqui uma informaçãozinha para algumas pessoas, talvez você já até ouviu sobre isto, sobre a palavra errade. Talvez você já ouviu sobre a palavra errade ser uma palavra. Ela pode ser tanto uma palavra absoluta, já ouviu sobre isto? Absoluta e composta, tá? Ela pode ser tanto absoluta e composta. Por exemplo, como eu disse, diz lá, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, né? O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um. O Senhor é um. Nossa, tá aqui. O Senhor é um. Não pode haver, então, dois Senhor. Não pode haver dois Deus. É, claro, né? Nós vamos trabalhar se é dois Deus, né? É claro que não existe dois Deus, tá? A doutrina da Trindade não ensina dois Deus. Não é isso, mas vamos chegar lá. Mas vamos falar um pouquinho sobre a palavra errade. Nós temos lá em Gênesis, né, o texto que diz que quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 2 e versículo número 24, nós temos que Alken Yazhav, tá? Yazav ish et aviu ve'et imo ve'davak beishto ve'hayu levassar echad. Ou seja, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós temos a palavra errade, uma só carne. O que significa isso? Bom, que a palavra errade, que é usado lá em Shema Israel, ele pode ser um absoluto como um composto. Um absoluto como um composto. Composto é que dois pode ser chamado de um, porque são um em propósito, são um, entendeu? Em unidade. Chamado um composto. Então, a palavra errade, que vocês lêem lá, que vocês traduzem como único. Único pode ser dois em um composto, que é o exemplo aqui. Existem alguns tipos de argumento que diz, tá, mas o texto quando quer determinar que é composto, tem que ter dois elementos, né? Né? O Senhor, tipo assim, o Messias, para eles tinha que estar assim, o Senhor Messias
e Adonai, que é o tetragrama, são um. Então tinha que ter os dois elementos no texto. Beleza, é um argumento, sim, ele tem a sua lógica. Só que, primeiro, quando nós trabalhamos no errado é só para provar que esse errado ele pode ser composto. Isso não significa, é óbvio, que dentro desse texto, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ali esteja falando de outro, né? De outro. O texto em si não está falando de trindade, tal, não está falando do Filho, não está falando do Espírito Santo ali. Ali está falando que Adonai, ele é um, tá? Que o Senhor é um. Bom, agora eu vou entrar na introdução do vídeo, quando eu comecei a fazer o vídeo aqui, o áudio, né? Aqui, a live, que vou repetir novamente que a revelação sobre a unidade divina, sobre o eterno, ele não se baseia em um só texto. Ele não pode se basear em um só texto. A revelação é completa. É de Gênesis a Apocalipse. Então, quando nós vamos trabalhando em outros textos que vai falar sobre a divindade de Cristo, a divindade do Eterno, aí é outra coisa. Eu já falei aqui, eu acho que nem vou entrar, porque o meu propósito aqui é dizer que errade, a mesma palavra errade em Deuteronômio capítulo 6 e versículo número 4, é o mesmo errade para Gênesis 2, versículo 24, que prova que um ali pode ser dois em uma só carne. Ou seja, que pode ter ali uma unidade composta. Então, errade, ele não é um, ele não só significa um absoluto. Então, por isso que quando nós trabalhamos na natureza do Filho, junto com a natureza do Pai, ela não pode entrar em contradição com esse versículo. Nenhum texto que fala da divindade do Filho, né? Por exemplo, para que te conheça, por exemplo, nós temos um versículo que o texto diz assim, para que te conheça, tá? Como o único Deus e ao teu Filho a quem enviaste. O único Deus e ao teu Filho a quem enviaste. Só que João, se é Pedro, se eu não me engano é Pedro, diz também que Jesus é o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Outro ponto importante é que nós temos aqui vai entrar um ponto importante que é a falácia, a chamada falácia. Ou seja, eu não estou inventando, tá? Isso é até filosófico, lógico, dentro da filosofia que usa a lógica. Uma das suas interpretações é a lógica, usando a lógica. É o argumento do silêncio. Por exemplo, eu vou procurar aqui. Nós temos versículo que Deus é o único. Eu vou procurar o versículo. O único Deus, né? E temos um versículo que Jesus também é chamado de único Deus verdadeiro. Tá? Eu vou procurar o texto aqui e vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui.
Tá. Agora nós temos... Deixa eu ver se é Pedro. Deixa eu ver se é Pedro. Deixa eu ver se é Pedro mesmo. Acho que é 2 Pedro, versículo 1 e versículo 1. Eu vou ampliar aqui para nós fazer uma leitura para vocês aqui. Pedro, apóstolo, alcançar igualmente a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, vamos ver aqui. Deus e Salvador do nosso justiça do nosso Deus. Bom, nesse aqui não. Vamos ver aqui. Eu vou ver aqui deixa eu ver. E Pedro de Jesus. Deixa eu ver aqui. Tem uma divindade. O nosso Deus e Salvador, a fé, a divindade de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Não, esse não. Vamos ver aqui. Segunda Pedro 1, Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, ao que conosco tenha obtido a fé, igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá, esse aqui também atesta Jesus, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, observe, o argumento do silêncio poderia ser aplicado aqui. Qual é o argumento do silêncio? Por exemplo, Pedro está aqui, ó. Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, ao qual conosco tem obtido a fé, igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá? Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O argumento do silêncio poderia exatamente destacar ou descartar o Pai como Deus, baseando-se na falácia do argumento do silêncio. Eu poderia perguntar, tá bom, aqui está falando que Jesus é o nosso Deus e Salvador. Aonde está escrito que o Pai é o nosso Deus e Salvador? Aqui nesse texto. Observe, eu quero fazer você entender que esse é um tipo de argumento que muitos usam, né? Porque a Bíblia, ela vai revelando-se, né, chamando a hermenêutica, revelando-se a si mesmo. Você vai fazendo comparação de texto com texto e contexto, e você vai chegando à conclusão lógica. Por exemplo, nesse texto eu poderia usar a falácia do argumento do silêncio, dizer aonde está escrito aqui nesse texto que o Pai, ele é o nosso único Deus, né? O nosso Deus e Salvador. Pois o texto aqui está se referindo a Jesus Cristo, né? Nós temos outro texto que diz que Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui, o verdadeiro Deus, né? Deixa eu ver.
Aqui nós temos, e a vida eterna é esta, João capítulo 17, versículo 3, que te conheça a ti como único e verdadeiro Deus, está falando do Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, a que Jesus representa aqui, o Pai como único e verdadeiro Deus, né? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Beleza? Mas nós temos textos que Jesus é chamado, gente, de Deus verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá. 1 João capítulo 5, versículo 20. Olha para vocês verem. Sabemos que nós que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao que é verdadeiro. E nós estamos no que é verdadeiro, a saber, em seu Filho Jesus Cristo. Então, o texto está apontando Jesus como verdadeiro. Porque o texto é assim, ó. E nós estamos no que é verdadeiro. E o próprio versículo explica, a saber, em seu Filho Jesus Cristo. Então, aqui o texto está chamando Jesus de verdadeiro. Agora veja o que o texto diz. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não adianta, por exemplo, alguém argumentar aqui no texto que o verdadeiro aqui está falando do Pai. Né? Deus, que o mundo já está no maligno, sabemos que já o Filho de Deus. Então aqui nós estamos colocando o Pai como Filho. Alguém pode dizer, não, mas o texto aí está falando aí que o Pai aí, do Filho, que é o verdadeiro Deus. Não, o texto está dizendo, o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é o verdadeiro, né? E que no verdadeiro... tem um negócio aqui, uma exclamação que estava... tá. E nós estamos no que é verdadeiro, a saber, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Beleza? Este é o verdadeiro Deus, tá? E a vida eterna. Ou seja, claramente o texto está dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Vamos lá. Para o argumento do silêncio, aqui em João capítulo 17, versículo 3, o argumento do silêncio poderia exatamente questionar: aonde está escrito que Jesus é o único Deus verdadeiro? Aqui. Pois o texto diz que só o Pai, a vida eterna é essa, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Tá. Mas em 1 João 5, 20, o mesmo João, está dizendo que Jesus, ele é Deus verdadeiro. Este é o Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como explicar esses dois versículos? Só a doutrina da Trindade consegue explicar que Jesus, ele é Deus, possui a mesma natureza do Pai. A mesma natureza do Pai. Porque é isso, vou repetir, porque é isso que João capítulo 1 e versículo 1 se refere. Que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. Ou seja, a tradução melhor seria que o Verbo era divino. Que nós poderemos traduzir e entender que o Verbo, ele possui a mesma natureza do Pai. Quando o texto está dizendo divino ali, Ney, não está divino, Ney, está theos. Então, a palavra theos é usado para divindade.
para divindade. Então, se no grego eu quero usar a palavra divindade, eu vou usar a palavra theos. Essa construção theos, independente das suas flexões, tá? É divindade, theos. Mas como assim? Então, como eu posso entender a Deus, a palavra Deus em grego, se theos pode tanto significar divino como a Deus, tá? Ou seja, no seu substantivo. Essa é a relação sintática. Você precisa entender a sintática do texto e o contexto. Então, por exemplo, uma análise sintática de um texto, né? Por isso que eu falo análise morfossintática, o substantivo, que é o sujeito principal, é o theos, tá? Então o theos é o sujeito principal ali, junto, porque o theos estava junto com quem? Com ton theon, com proston theon, ou seja, esse proston theon junto com o theon está se referindo exatamente ao pai. Aí diz lá que o verbo estava junto com o pai. Eu estou parafraseando para você entender. Aí, parafraseando para você entender, aí diz lá, e o verbo era Deus. Então, o verbo, que era o sujeito principal, nominativo, está recebendo um predicativo. Então, o theos aqui, theos, se referindo ao filho, ele está como nominativo predicativo, tá? Então ele não está nominativo sujeito. Se ele tivesse um nominativo como um nominativo sujeito, eu poderia simplesmente traduzir como Deus, porque é o substantivo Deus. Mas como ele não está simplesmente no nominativo sujeito, mas ele está no nominativo predicativo, então a melhor tradução seria que o Logos, é isso que o texto quer dizer assim, olha, o Logos que estava junto com o Pai, ele é divino. É isso que o texto está querendo dizer. Entende? É isso que o texto está se referindo. Eu estou parafraseando, apontando o significado que o texto de João capítulo 1 está querendo dizer para você. Ele está querendo dizer isso aqui, olha gente. O verbo, que é a palavra ali, que está falando do filho, que está junto com o pai, ele é divino. Tá, Ney? Alguém pode então questionar. Qual seria então a diferença de divino para Deus, então? Qual seria? Muita coisa, porque quando eu traduzo, quando eu quero dizer que o verbo era divino, ali conforme está no predicativo, no grego, eu não estou inventando, isso é gramática. Entende? Isso é gramática. A palavra, o sentido divino, está querendo dizer exatamente assim, ó, que o verbo, ele possui a mesma natureza do Pai. Ou seja, o divino quer dizer que ele possui a mesma natureza do Pai. É isso que o texto, dentro dos seus aspectos semânticos do grego, está determinando, sem inventar nada. Entende? Então, ele possui da mesma natureza do Pai. Ele é divino. Esse título aqui, ele não é aplicado a anjos, embora nós podemos dizer, anjos são divinos porque estão lá. Não, nesse aspecto aqui, só o Filho. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele tem aplicações absolutas que só cabe ao Filho. Por exemplo, no livro de Hebreus disse que aos anjos jamais, né? Aos anjos jamais foram chamados de filho. Entende? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o versículo, né, direitinho, porque eu não preparei estudo, então eu vou me lembrando dos versículos. E eu não sou daqueles que fica decorando o versículo, né? Que eu deveria decorar os versículos para ficar citando os versículos, mas o texto está na minha cabeça, né? Nós temos em Hebreu
deixa eu ver qual dos anjos disse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o versículo aqui, deixa eu ver. Hebreus 1:5. Veja só. Jesus essa expressão de Jesus como filho não é como Deus chamar você de filho. Jesus é algo exclusivo. Ó, nesse versículo diz aqui, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho. Ué, peraí, mas nós temos o livro de Jó, que os anjos são os filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Peraí, então você tem que parar para pensar que existe, não que o texto está errado, mas naquilo que você entende, existe alguma coisa que não está batendo então. Porque alguns argumentam, não, gente, olha, Jesus disse que ele é filho de Deus, mas todos somos filhos de Deus, os anjos somos filhos de Deus. Então tem alguma coisa errada. Pois o texto está dizendo, pois o qual dos anjos disse Deus, jamais, tu és meu filho. Eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será filho. Né? Então, claro que esse texto do livro de Hebreus está se referindo lá no Salmo 2, versículo 7, tá? E o 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. O escritor aos Hebreus está tirando o sentido de lá e fazendo uma aplicação ao Filho de Deus. Ele está tirando um texto de lá e aplicando ao Filho de Deus. Mas ele disse que esse título, tu és meu filho, aqui, quando se aplica a Jesus, ele tem um sentido exclusivo. Tá? Ele tem um sentido exclusivo. Então, não dá para você ficar rebaixando Jesus como qualquer homem, como Arão, como Moisés, como eu, como os anjos. Porque Jesus, ele é superior a anjos, ele é superior a Moisés. Isso o texto da Bíblia deixou bem claro. Eu já vi pessoas debatedores querendo fazer comparações literais, porque eu posso fazer comparações simbólicas. Mas já vi pessoas fazendo comparações literais de unção de Arão com a unção de Jesus, o chamado de Moisés com o chamado de Jesus, a unção que estava em Moisés em Jesus. Então Jesus era só um homem ungido. Olha, vocês estão observando o texto bíblico de uma forma superficial. Isso é superficial, entende? Jesus, ele não era um simples homem. Ele tinha o seu afilhado, ele como filho de Deus, por geração, que poderíamos trabalhar isso aqui, e não por criação. Anjos são filhos de Deus por criação. Jesus não é filho de Deus por criação. Eu e você somos filhos de Deus por criação. Moisés é filho de Deus por criação. Jesus não foi criado por Deus. Entendeu? Essa doutrina que quer ensinar que Jesus foi criado por Deus é heresia e não temos nenhum texto bíblico, a não ser versículos que as pessoas pegam lá sobre o meu primogênito e não sei o que, e querem converter a palavra grega primogênito por criação, como primeiro criado. Isso é heresia. Isso é antibíblico. Entende? Então, nós temos esse texto. Outra palavra que é unigênito. O unigênito em grego. Depois, pega um léxico, tá? Pega um léxico e procure a palavra unigênito. Por favor. Vocês vão perceber que a palavra unigênito, tá? Monogenes, tá? Essa palavra, dentro dos aspectos semânticos do grego, primogênito ou unigênito aqui, né, que diz que Jesus, que é, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 16, Shalom Anderson, Shalom Pastor Rodrigo,
É monogenes, né? Então, essa palavra deriva de duas partes. Veja, unigênito em grego, preste atenção. Unigênito em grego, gente, ele deriva de duas palavras, tá? Que é monos, que significa único e sozinho. Então, a natureza, por isso que nós falamos, preste atenção que a natureza de Jesus, ele é diferente da natureza dos homens. Porque os textos bíblicos apontam a natureza de Jesus como único, nada semelhante a homem. Então não adianta os heréticos que querer ficar rebaixando Jesus como homem comum. Presta atenção, não estou dizendo que Jesus não possuía todos os atributos e natureza humana. Isso é outra coisa, tá? Mas eu estou falando que da parte que toca a divindade do Filho, tá? Como a natureza divina, que querem descartar essa natureza divina, dizendo que Jesus era só um homem comum. Mas vamos lá. Aqui na definição monogenes, que é, por exemplo, que nós temos lá, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que é único em grego, é monosgenes, juntando essas duas palavras. O único sozinho, quer dizer, monos, ele é único sozinho. Genes, que vem de genes, significa nascido ou gerado. Portanto, monogenes é frequentemente traduzido como único gerado. Único gerado é usado para enfatizar a singularidade e exclusividade de alguém. Então veja que esse conceito de gerado aqui, tá, está se referindo a alguém que tem um único aspecto em Deus. Um único aspecto, ou seja, Jesus como gerado, como em natureza, ele é um único. Por exemplo, até mesmo no sentido de geração. Até mesmo no sentido de geração. Ninguém foi gerado como o Filho de Deus. Ninguém é filho como o Filho de Deus. Porque isso aqui, pode sim, Rodrigo. Porque isso aqui é uma resposta com aqueles que querem dizer assim, olha, porque existem linhas aí de interpretação dizendo, não, olha, Jesus era um homem, um rabino muito sábio, que foi ungido como Moisés e que tinha dom da profecia como os profetas. Negativo. Jesus não se rebaixa à natureza humana, não que Moisés não é digno, não é isso que eu estou falando, né? Mas Jesus deixou bem clara a sua superioridade a Moisés. Quando Jesus perguntou, o que dizem por aí quem é o filho do homem? Né? Ou quem eu sou? Alguns diziam, não, alguns estão dizendo aí que ele é o profeta, esse aí é João Batista ressuscitado dentre os mortos. E muitos tinham ideia de quem era Jesus. Aí nós teve um homem que recebeu uma revelação do céu, que trouxe uma revelação única da natureza de quem é o Filho. Tu és o Jesus, tu és o Mashiach, né? Se não me engano, depois vocês quiserem colocar o versículo aí, mas o sentido é o Filho de Deus. Essa ideia de Filho de Deus tem uma conotação única e especial. Moisés não poderia ter esse título, Abraão não poderia ter esse título, eu e você não podemos ter esse título a nível de Jesus. Você é filho de Deus de outra forma. Jesus sempre teve cuidado em lidar nesse sentido. Por exemplo, eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus. Por que Jesus não disse, eu vou para o nosso Deus? Ele disse, eu vou para o meu e para o teu. E por que ele não disse nosso? Porque a relação dele com o divino, com o Pai, é diferente do seu.
Você tem uma relação diferente da dele. E ele deixou muito claro. Então ele nunca diz nosso, né? Mas o teu e o meu. Ele sempre tinha cuidado de dizer meu pai, meu. Ele tinha uma relação mais profunda. Ele tinha uma relação diferente. Ele não dizia o nosso pai, mas meu pai ou teu pai. E assim por diante. Então não adianta querer ficar pegando textos bíblicos, querendo rebaixar Jesus, com falta de... se baseando em argumentos da falácia do silêncio. Ah não, porque, repito, nós temos texto que chama o Pai de único e verdadeiro Deus. Mas em 1 João, que é, por exemplo, esse texto, é em João capítulo 17 e versículo 3, para que te conheça como o único Deus verdadeiro. Mas em 1 João 5,20 também diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o argumento do silêncio, tá, gente? É uma falta o quê? Realmente de entender, de aprender regrinhas básicas de interpretação. Então, você isolar toda a revelação da divindade, unicidade divina em Shema Israel, e você assassinar todo tipo de revelação bíblica, a revelação que vem progredindo no Novo Testamento, isso você está caminhando para uma heresia. Ora, se você tem o Novo Testamento que já está desenrolando, desvendando a unicidade de Deus, a divindade do Filho, do Pai, e você quer assassinar a divindade de toda a absoluta divindade de Deus, baseado só em Shema Israel, você está cometendo um erro crasso, você está cometendo um erro de iniciante. Entende? Então, observe, não é de se admirar que os judeus queriam, muitas das vezes, matar Jesus, por entender que ele estava, quando ele dizia filho de Deus, por eles entenderam que ele estava se fazendo igual a Deus, Deus como Pai. E eles queriam matar e apedrejar Jesus, diz os textos bíblicos. Então, meu filho, me desculpe. Então, no começo da live, vocês precisam entender no que eu falei que a palavra Trindade não tem na Bíblia, assim como onisciência não tem na Bíblia, a temporalidade de Deus não tem na Bíblia, unicismo e sabelianismo não tem na Bíblia, unitarismo, arianismo não tem na Bíblia, monismo, diaconomia, dicotomia e tricotomia não tem na Bíblia, testemunho de Jeová não tem na Bíblia, e a palavra nem politeísmo tem na Bíblia. Tá? Não existe a palavra politeísmo na Bíblia e não existe a palavra unicidade na Bíblia, conforme eu já disse, e assim por diante. E nem monoteísmo não existe na Bíblia. O que as pessoas, tudo isso aqui que eu estou buscando é que algumas dessas palavras aqui, ela tem o conceito dela, conforme onisciência, não está escrito na Bíblia, mas você busca a onisciência. Qual é o conceito da onisciência? Não, gente, o conceito da onisciência é que Deus sabe de todas as coisas. Ninguém pega Deus prevenido. Então isso é onisciência. O conceito está lá, mas o nome não está. Trindade não está lá. Mas agora, o conceito que você vai ter muita dificuldade, você vai ter muito problema em negá-la. Então, errad, ele pode ser absoluto, como composto. Preste atenção, eu não estou dizendo que a palavra errad é composto. Não, gente, a palavra errad é composto. Não, eu estou dizendo que a palavra errad pode ser tanto absoluto como composto.
Isso é inegável. Agora, resolva. Gente, então é só uma reflexão. E para mais dúvida, alguém me procura, tá? E nós vamos trabalhando quando eu tiver mais tempo. Que o Eterno vos abençoe.